Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Há poucos meses da realização dos Jogos de Inverno em Pequim, o governo dos Estados Unidos anunciou que não vai enviar nenhum representante diplomático ao evento. Trata-se de uma declaração contra as denúncias de abusos dos direitos humanos na China. E quem anunciou esse boicote diplomático foi a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. Ela disse o seguinte, eu vou repetir textualmente. Ela disse que a administração Biden não enviará diplomatas ou representantes oficiais às Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022, nem aos Jogos Paralímpicos, por conta do genocídio em andamento, crimes contra a humanidade em Xinjiang e outros abusos de direitos humanos. São acusações que alguns países do Ocidente fazem à China, para as quais ainda não se tem uma comprovação aqui no mundo, na parte ocidental. Bom, além disso, esses rumores de que esse boicote diplomático viria, ou seja, os atletas americanos vão participar normalmente da Olimpíada, inclusive com todo o apoio do governo. Porém, diplomatas, políticos, representantes oficiais do governo não irão. A embaixada da China em Washington reagiu e descreveu o anúncio dos Estados Unidos de um boicote diplomático à Olimpíada de Inverno como uma manipulação política e afirmou que o gesto não terá nenhum impacto no sucesso da realização dos Jogos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China já reagiu. Ele disse, primeiro, que as Olimpíadas se fazem com atletas e não com diplomatas. Reafirmou que haverá troco, sem deixar clara que medidas a China poderá tomar. E ainda desdenhou, dizendo que os políticos estão dizendo que não vão participar de um evento para o qual sequer ainda foram convidados, Dani. A Casa Branca já tinha sinalizado que poderia adotar o boicote diplomático em resposta à pressão de ativistas dos direitos humanos e membros do Congresso americano que cobravam um posicionamento mais duro em relação aos abusos atribuídos à China. No mês passado, Joe Biden e Xi Jinping tiveram uma reunião à distância, em que, apesar do clima tenso, afirmaram ter avançado na agenda de cooperação entre os dois países. Mas, diante do anúncio do boicote diplomático, o governo chinês deixou claro que esse novo atrito pode ter impacto no futuro das relações entre China e Estados Unidos. Esse porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse também que quem vem pedindo um boicote deve lembrar que isso pode atrapalhar a cooperação política entre esses dois países e que ela é muito importante. Sobre esse boicote diplomático, conversamos na primeira parte desse episódio com o Tiago Aragão. Ele é sociólogo, mestre em Relações Internacionais e diretor de estratégia da Arco Advice. Tiago, sempre um prazer falar com você. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Tiago, vou pegar essa última informação que trouxemos há pouco aqui no Item Mais. Governo da China dizendo que esse novo atrito pode ter impacto no futuro das relações entre China e Estados Unidos. De que forma, na sua avaliação, Tiago? Olha, a relação entre os dois países ela está numa situação já muito difícil há muito tempo, porque ela envolve várias categorias diferentes de tensões. Nós temos tensões comerciais, tensões econômicas, tensões na área de desenvolvimento e investimento tecnológico, que aí traz subcategorias de propriedade intelectual, de espionagem industrial, mas nós também temos tensões militares e geopolíticas, que o epicentro disso tudo é no Mar do Sul da China, com as intenções que o governo chinês tem em relação a Taiwan e, de certa forma, também vinculado ao comprometimento do governo americano em relação a Taiwan. Então, tudo isso gera uma onda crescente de tensão entre os dois países, onde o pano de fundo é principalmente o fato de que os Estados Unidos eles estão percebendo que o mundo começa a abandonar a sua característica unipolar e que a China, como faz parte no processo de relações internacionais, visa buscar cada vez mais a expansão e a dimensão da sua influência. E o que podemos esperar, então, Tiago, dessa resposta dos chineses? Qual que é a força de uma possível retaliação da China?
Não, esse tipo de ação é muito bem calculado, porque você não pode dar uma resposta frágil e, ao mesmo tempo, você não pode dar uma resposta exagerada demais para que você não perca a mão. A retaliação chinesa, ela também tem uma característica interessante, que ela não precisa ocorrer em tempo real, ela não precisa acontecer imediatamente depois de qualquer tipo de ação no qual eles se consideram atacados. Eles têm um processo um pouco mais paciente de execução das respostas ou retaliações deles. Então é algo que pode ser agora, pode ser daqui a alguns meses. Agora, tende a ser similar, ou seja, numa categoria similar naquilo que eles se sentiram ofendidos. Pode ser na participação de algum evento, pode ser na participação de algum fórum, pode também ser na forma clássica de retirada do embaixador por algumas semanas. Isso é algo que nós devemos ver, mas a certeza é que ela não será exagerada em relação ao boicote americano. A expectativa dos Estados Unidos, Thiago, é de que Canadá, Austrália e Reino Unido, pelo menos esses 3 países, se juntem a esse boicote contra a China. Alguma surpresa, Thiago, ou é algo esperado, já que estamos falando de países aliados dos Estados Unidos? Olha, em várias das categorias que eu citei anteriormente, muitos desses países já estão envolvidos. A Austrália ela foi catapultada para uma posição de aliada extremamente estratégica dos Estados Unidos. O Reino Unido, esses países fazem parte do Five Eyes, que é a coligação de inteligência que existe entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Então elas têm a relação entre eles tem uma sintonia maior. A Austrália eu acho que poderia acabar se adequando e abraçando os Estados Unidos nessa postura. O Reino Unido ele teria uma pressão doméstica mais forte contra um boicote como esse, assim como o Canadá. Então, acho que a gente tem que observar o que vai acontecer, mas, de qualquer forma, são os países naturais que apoiariam os Estados Unidos num processo desse. Thiago, sempre um prazer contar com a sua ajuda para entender o cenário internacional. Até uma próxima oportunidade. Tá ótimo, muito obrigado. Um prazer falar com vocês. A possibilidade de algum tipo de boicote à Olimpíada de Inverno foi motivo de discussão nos Estados Unidos durante todo o ano de 2021. No último dia do governo Donald Trump, o então secretário de Estado, Mike Pompeo, declarou que a China cometia genocídio e crimes contra a humanidade contra os uigures, um grupo étnico muçulmano que habita a região de Xinjiang. Trump também assinou um decreto com sanções comerciais a 5 empresas de Xinjiang e uma de outra província chinesa, como uma retaliação aos relatos de abusos contra os direitos humanos na região. A China é alvo de pressão da comunidade internacional, que pede o fim das instalações em Xinjiang, que as autoridades chinesas descrevem como centros de treinamento vocacional para eliminar o extremismo. Observadores dos direitos humanos afirmam que, na verdade, esses lugares são campos de tortura e trabalho forçado. A Embaixada da China em Washington nega as acusações de crimes contra a humanidade apontados num relatório do Congresso americano e diz que a alegação de que um possível genocídio estaria acontecendo em Xinjiang é uma mentira. Seguimos no Item Mais, agora com uma conversa com o Carlos Gustavo Poggio. Ele é professor da FAAP de Relações Internacionais e também é pesquisador. Obrigada, Poggio, mais uma vez. Sempre bom contar com a tua ajuda, com o teu olhar aqui no Item Mais. Tudo bem, Carol? Sempre um prazer participar do podcast. O prazer é nosso, Poggio. A começar por essa decisão da Casa Branca, esse boicote diplomático. E a gente entra na esfera das relações Estados Unidos-China. O que esse boicote indica no que se refere à era Biden? O que a gente pode esperar desses 4 anos de Biden no poder no que se refere às relações com Xi Jinping? Eu acho, Carol, que isso é algo que vai além da era Biden, né? Na verdade, isso é um indicativo de uma crescente tensão entre Estados Unidos e China. Isso é uma realidade geopolítica que perpassa governos particulares, né? Então, isso é mais um episódio numa série de tensões que a gente deve verificar daqui por diante nas relações entre Estados Unidos e China, porque nós temos uma realidade geopolítica muito clara, que é uma disputa entre 2 grandes potências, né? Isso é um elemento clássico das relações internacionais. Então, independentemente, veja que nesse sentido, o Biden, em certa medida, no que concerne à China, há mais continuidade do que ruptura, né? A questão do enfrentamento à China em Washington é um dos poucos temas em que há algum tipo de consenso entre democratas e republicanos, né? Então, ainda que eventualmente a gente veja momentos de aproximação, de conversa, como vimos recentemente no encontro entre o Biden e o Xi Jinping, me parece que a norma vai ser esta crescente tensão, né? Uma crescente tensão
tensão diplomática. Então, nesse sentido, eu não olharia de forma isolada, né, apenas no governo Biden, mas de forma mais ampla para a gente entender que nós estamos, de fato, entrando numa era em que os atritos e as tensões entre China e Estados Unidos devem gradualmente se agravar. Estados Unidos versus China é a nova Guerra Fria, Poggio? Olha, cada vez mais, é claro que a gente precisa ser cauteloso em utilizar essas analogias, mas cada vez mais a gente vê elementos, né, de uma Guerra Fria, inclusive agora, mais recentemente, um elemento que faltava na disputa entre Estados Unidos e China, que é a questão ideológica, que foi muito característico da Guerra Fria, né? A China, esta semana mesmo, começou a se fazer um reposicionamento de marca, digamos assim, para se dizer uma democracia, né? Então veja, nós temos um modelo político que funciona, ao contrário do modelo americano, que tem problemas, etc. Então também agora está se começando uma certa disputa no campo ideológico, ou pelo menos no campo de modelos políticos, né? Por outro lado, apenas para citar uma diferença importante entre a disputa entre Estados Unidos e China e a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né, a Guerra Fria original, na disputa entre Estados Unidos e China nós temos um altíssimo grau de interdependência entre esses dois atores, né? Ao contrário da relação que havia entre Estados Unidos e União Soviética, que era uma relação de relativa independência do ponto de vista econômico, a relação entre Estados Unidos e China é uma relação de profunda interdependência econômica. Então isso adiciona um elemento a mais nessa relação, mas a gente está cada vez mais vendo um período de tensões crescentes, né? Como vimos no momento da Guerra Fria, e dos dois países de alguma forma aprendendo a jogar esse jogo, né? Um aprendendo a lidar com o outro. Acho que eles estão nesse momento tentando definir os termos da relação, porque os Estados Unidos já são uma potência estabelecida e a China está se tornando uma grande potência, ou seja, então como é que vai se dar essa relação? Acho que é isso que eles estão começando a entender. Essa dependência econômica é mundial quando a gente fala de China, Poggio. Isso é utilizado como um instrumento pela China, por exemplo, para impedir que sanções contra o país sejam aplicadas? Sem dúvida nenhuma, né? A China é um daqueles países que mais se utiliza daquilo que alguns pesquisadores chamam de geoeconomia, ou seja, o uso da economia para fins geopolíticos, né? Então, por exemplo, se o Dalai Lama vai visitar algum país, a China declara um boicote econômico a determinado país, né? Então, a China tem se utilizado recentemente contra a Austrália, por exemplo, né? Tem se utilizado de ferramentas econômicas para avançar fins políticos, né? A China não é uma potência militar à altura, por exemplo, dos Estados Unidos, mas eles têm uma grande força econômica e relações com diversos países, né? Tornaram-se, por exemplo, o principal parceiro comercial do Brasil. E eles têm, de fato, utilizado, né, por ser um governo autoritário, ou seja, que não divide muito a questão da economia e da política, né? Eles têm juntado muito essas duas questões e, de fato, a China é um dos países que mais se utiliza de ferramentas econômicas para atingir fins políticos ou para dar recados ou para fazer boicotes, e isso num contexto em que a diplomacia chinesa vai ficando cada vez mais assertiva, né, em que a China cada vez mais vai se colocando como uma grande potência, a gente tem visto a China utilizando mais e mais desses mecanismos. Boicote diplomático por parte dos Estados Unidos. Outros países devem seguir o caminho da Casa Branca? O que os Estados Unidos está tentando aí, de fato, é liderar um certo movimento de boicote à China, boicote no sentido diplomático, como você falou, que seria mais uma questão simbólica, né? Se a gente lembrar, isso remete, por exemplo, ao boicote que os Estados Unidos fizeram nas Olimpíadas de Moscou, né? O boicote, ele tem um certo limite naquilo que ele pode atingir. No caso das Olimpíadas de Moscou, foi algo que teve um impacto, porque Moscou, a União Soviética, buscava usar aquelas Olimpíadas como uma forma de projetar poder, mostrar algumas questões para o mundo externo. E um boicote acaba afetando isso do ponto de vista simbólico, né? Da mesma forma, esse boicote americano à China, ele só vai ter peso justamente se ele for seguido por outros países. E isso colocaria um constrangimento internacional para a China. Aí nós estamos falando no campo da diplomacia, do símbolo, né? Dessas questões intangíveis. É muito importante a gente verificar que outros países, né? Ou quantos outros países vão fazer algum tipo de ação semelhante, porque isso, de fato, gera um constrangimento para a China em termos da sua imagem internacional. A conferir, Carlos Gustavo Poggio conversando conosco aqui no Item Mais. Nosso agradecimento mais uma vez, Poggio. Sempre um prazer, muito obrigado, um abraço a todos. Um grande abraço. Seguimos acompanhando aqui no Item Mais também o que acontece no mundo. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!
Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Ana Neves. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.